Muito bem, boa tarde. Hoje é dia 15 de junho de 2024. Acabamos de fazer o psicodrama público SP Online com a direção da Cibele Zenari, com o tema Identidade Racial, qual é a sua? E aqui estamos para conversar um pouco sobre isso. Eu queria, primeiro, Sibeli, que você pudesse dizer um pouquinho, o que contribuiu para você ter esse tema. Hum, Hum. tá. Eu trabalho também no SUS, né? Sou psicóloga, psicodramatista e trabalho no SUS e tenho me envolvido com os estudos críticos da branquitude, né? Que é o nome desse campo aí de atuação, né? E eu fui tendo contato com isso através da participação de um coletivo, enfim, que é o máximo, assim, que está ficando super, né? Já tem alguns anos, acho que desde 2019, esse coletivo se chama Quilombrasa, né? É um coletivo que nasce no território no qual eu trabalho, né? Que é a freguesia do Oi-Brasilândia, aqui em São Paulo, né? São bairros aqui de São Paulo. E ele é organizado por trabalhadores do serviço público, que foram entendendo a importância de poder falar da questão da raça-cor e do racismo e poder pensar em práticas antirracistas, né? E aí esse coletivo ter um protagonismo negro, né? No entanto, ele é interracial, né? Porque a ideia é que, né, a questão do racismo diz respeito a todos nós temos uma raça, isso eu venho aprendendo, e aí tem sido provocado, né, assim, de como é que os brancos podem se posicionar, estudar, o que que os brancos têm a dizer da sua raça, né? Bem legal. Então, Só que eu sei que é como se o branco fosse uma raça padrão, né? Como se o branco fosse uma raça padrão, o branco normalmente não se entende racializado, né? Então, eu fiquei pensando assim, como chegar perto desse tema, né? Assim, o que seria uma primeira abordagem, né? Identidade racial, qual é a sua? Aí, né, porque aí vem aquela, não, eu sou da raça humana e tal, então fiz um pouco uma introdução na sessão de hoje para poder dizer que não, todos temos uma raça, que ela não tem uma justificativa biológica, ela é uma construção social, mas a gente faz parte disso, a gente nasce, né, nesse caldo. Então eu vou assim lá antes, né, antes do racismo, eu vou lá o antes, né, e tentar pensar, temos uma raça, né, para tentar é, trazer sobretudo branco para pensar nisso, né, porque assim eu acho que as pessoas negras, elas é esfregado na cara, né, cotidianamente, e acho que não é à toa que ficaram, né, a anfitriã, a diretora, né, e as duas pessoas negras que participaram da sessão de hoje, que estamos aqui agora, né? Então, como é que a branquitude vai, né, os brancos vão dando a devida importância para essa discussão e se veem, né, nesse papel de manter privilégios e opressões. Então, essa é a minha motivação. É uma motivação, assim, que eu acho que não dá para eu chegar assim no espaço que ele é público para todo mundo, né? Acho que vem quem está motivado, né? Então, essa pergunta, identidade racial, qual é a sua? É um pouco qual é a sua identidade e qual é a sua nesse rolê, entendeu? Assim, como que você está situado, né? Então, acho que é um pouco essa brincadeira, né? E acho que eu vou me vendo trazendo essas discussões, né? No então, não vai ter ação, não. Como é que a gente vai mesmo, né, se contagiando de vida pessoais, espaços profissionais, né? Então, eu entendo dessa maneira, né? Então, é isso que está me motivando agora. E eu gosto de trazer, quando vocês me convidam para o psicodrama, eu gosto de trazer alguma coisa que eu estou curtindo ali naquele momento, que eu acho que faz, quer dizer, não é algo momentâneo, claro, né? Mas assim, trazer algo que eu estou, né, embebida aí, que me toca de algum jeito para poder pensar na sessão, né? legal. Então, e Então, aí eu pensei na história até de trazer a coisa da identificação de acordo com o IBGE, né?
mas é uma coisa bem dura, assim, externa, que é para tentar não ficar numa abstração, né? Para tentar trazer algo assim, olha, a gente está falando disso aqui, né? E não ficar só em algo, não existe, mas que também não tem como eu impor, né? Porque isso não é um debate, né? Não é um debate, assim, não é uma aula, né? Mas como sensibilizar, né, as pessoas, assim, como trazer, aterrar, assim, oi, qual raça eu tenho, né? O que essa raça tem a ver com um monte de coisa que está posta aí, totalmente atroz. E aí, como é atroz, incomoda, né, gente? É isso. Muito bem, obrigada. Para isso tudo, o que a Cibele fez foi um pouco conversar, né, trazer o tema inicialmente, depois foi a história de apresentação via autodeclaração, então, de qual raça, de acordo com o IBGE, que as pessoas se encontravam, né? E aí um pouco a reflexão sobre essa autodeclaração. Eu estou aqui com a minha colinha, tá, gente? Depois, leu alguns trechos de poemas, tudo isso como aquecimento. E em seguida, um pouco mexeu o corpo com um grupo de música, né? Enfim. E aí, um pouco essa conversa com as pessoas, um pouco. Que aquela leitura significava para todo mundo, só isso já deu pano para manga também, deu muita conversa a respeito disso, né? E depois disso, sugestões de cenas. E que foram saindo, então, elementos muito importantes dessa discussão toda, né? E aí eu vou pedir para o Gabriel falar um pouquinho sobre como é que você viu todo esse processo. Sim. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite aí, né, pra geral que estiver vendo. Então, cara, foi muito doido, assim, acho que tanto para mim quanto homem preto, mas também como estudante de psicodrama, né, do qual estou me fazendo a pós-graduação agora, né, já estou encerrando. É muito doido ver como é que as cenas vão se desenrolando naturalmente, né? E até mesmo pensando que as cenas vão se desenrolando naturalmente, porque é algo que está muito no cotidiano de cada um, né? Tendo em mente que, pô, cada existência é racializada, sendo branco, sendo preto, né, sendo oriental e assim sucessivamente, né? Então, para mim foi muito tocante, né? Eu digo que foi essa montanha-russa de emoções, né? Porque, pô, eu interpretando ali, no caso, a cena que a gente fez, né? Num restaurante, por exemplo, onde uma criança preta naquele meio foi vista como alguém que estava pedindo comida para outras pessoas, enquanto uma criança branca que de fato estava pedindo, porque estava passando necessidade, foi vista ali como um cliente, foi tratada com o mínimo de respeito, né? E estar nessa cena ali enquanto garçom é angustiante, tá ligado? Claro que foi a proposta que eu me coloquei ali, mas é angustiante me ver ali nessa situação, né? Mas ao mesmo tempo angustiante, eu sei como é que uma pessoa geralmente falaria, né? Comigo, né? A ponto de conseguir reproduzir, né? Então, estar nessa situação para mim é uma coisa muito louca. Se fosse para resumir assim, seria uma parada muito doida, assim, tá ligado? Mas ainda assim eu acho que é uma situação muito necessária, assim, né? Eu vejo o psicodrama de fato como um aliado nessa luta antirracista, né? Nela existem grandes possibilidades de fato, né, eu olhar através do olho do outro, né? E assim a gente fazer essa mínima troca, assim, tá ligado? Então, resumiria essa experiência como deveras louca, se fosse para resumir assim, cara. Saio daqui muito grato, de fato, e muito entusiasmado, né? Ter em mente que existem pessoas conscientes. Claro que, tipo assim, eu quero que chegue um psicodrama, por exemplo. Eu também vejo uma pessoa preta enquanto diretora, como ego auxiliar e assim sucessivamente. Mas, querendo ou não, né? Majoritariamente, parte dos psicólogos psicodramatistas são pessoas brancas. Então, que essas pessoas brancas sejam conscientes daquilo que acontece. Então, por isso que até volto a falar, né? Eu vejo o trabalho da Cibele que ela fez hoje muito próximo, por exemplo, a trabalhos como da Lia Weiner, por exemplo, outras pessoas que contribuem muito em questão da luta antirracista. Eu vejo como necessária, né? Rever os seus próprios privilégios e, de alguma maneira, tentar trazer essa discussão para outras pessoas brancas, né? E para pessoas pretas, pessoas de outras etnias. Então, saio daqui grato a partir do encontro de hoje, mano. Sinceramente. Obrigada, Gabriel. E aí, Renato, o que você achou? Eu achei bastante interessante. O que me mobilizou bastante a vir, a retornar ao psicodrama,
foi justamente o tema. Achei interessante mais ainda me deparar com uma diretora branca, né? Uma pessoa branca se mobilizar, se interessar para trazer à tona esse assunto. Me interessa muito e me deixa esperançoso quanto a mudanças. Eu queria saber o que São Paulo, que os paulistanos, paulistas falariam sobre esse tema. E o pouco número de pessoas presentes me sinalizou que eles não estão muito interessados no assunto, né? A gente percebeu que apenas uma pessoa, a gente poderia dizer, não racialmente interessada, embora o tema seja de interesse de todos, né? Todos ali, fora aqueles que estão no exercício de um papel, no psicodrama, estavam visceralmente envolvidos no assunto, né? E essa ausência me comunica alguma coisa. Eu achei muito interessante trazer à tona a literatura, a música, negros, para o debate como estimulação. E gostei muito da afirmação, da colocação de Gabriel quanto ao processo de adoção. Tudo surgiu a partir dessa adoção, da criança adotada, né? E eu achei pertinente, bastante pertinente, que não se trata apenas de um abraçamento físico material, o ato de adoção. Se trata do abraçamento, se possível, também espiritual, também material, apropriando para aquela criança negra adotada temas próprios da cultura afrodescendente, da cultura africana, da cultura afro-brasileira, né? Não apenas de provisionar materialmente aquela criança, mas também Uhum. de reforçar a sua subjetividade, como ele próprio salientou. E as cenas mobilizaram muito diretamente minhas emoções, meu raciocínio, porque é um tema que está em nós, não é, Gabriel? Diariamente, é um tema sobre o qual a gente, letrado racialmente, não pode se esquivar, não tem oportunidade. Eu fui a um evento ontem à noite e me deparei com a situação típica do que foi representado aqui agora, né? Então, eu achei muito interessante, foi uma ótima experiência de refletir, de sentir esses temas, esses assuntos, e foi realmente impactante e vai reverberar na gente durante algum tempo o que aconteceu. Com certeza. Posso falar só uma última coisa, Sheila? Espera aí, Posso calma. falar uma última coisa? Espera, você já vai falar. Só agradecer o Renato e também dizer que, de fato, tinham 11 pessoas hoje, né, presentes. Esse é um número abaixo mesmo do que costuma vir, que são cerca de 20 a 23 pessoas, é a média, mais ou menos, né? É um fato que chama atenção mesmo, Renato. Muito bem, Sibeli. Depois disso e depois de todo o trabalho que foi desenvolvido, o que é que você achou? Como diretora? Eu fiquei feliz, né? Realmente teve essa outra temática, né, que entrou no meio, que é a adoção, né? E o que a gente consegue adotar mesmo, né? Assim, descolando um pouco da situação, né, da adoção, né? Acho que a Renata fala da adoção espiritual, afetiva, material, né? Mas se a gente entende a adoção da raça, né, de uma pessoa que vem da raça e da cor, né? Se é possível fazer essa adoção, né? E como é difícil fazer essa adoção, acho que isso apareceu na cena. Essa adoção é difícil, né? Uhum. É dolorida, né? E ela aparece através do cabelo, ela aparece através de uma série de coisas, né? Enfim, eu gostei, enfim, eu acho que é sempre uma dúvida, né? Assim, para mim, o que é sempre uma dúvida, né? Se a gente vai conseguir estar junto né, das pessoas mesmo facilitando, né? Facilitando temas difíceis, né? Qual é a medida que afeta cada um, né? Como não revitimizar, deixar como é um incômodo possível de ser visitado, né? Então acho que esse é sempre um cuidado, né? Assim, dessa direção.
né? Porque vai conversar com situações pessoais. Eu tenho feito, no geral, sociodramas, né? Que é essa modalidade de psicodrama aberto, mais amplo, né? Com construção de personagens, né? Porque eu acho que carrega um pouquinho de todos nós, mas não fica algo tão direto, enfim, né? Trabalhar uma coisa específica, né? A montagem dos personagens, né? Vai tendo pedacinhos e fragmentos pessoais nossos, mas que eu acho que fica numa medida mais confortável, né? Sobretudo online, né? Que a gente ali não está junto no corpo a corpo, enfim, né? Então, acho que tudo que apareceu era um pouco do que estava ali, né? Das pessoas que estavam ali. Eu não estou frequentando o psicodrama, então não sei muito a média de pessoas que estão participando, mas eu acho que isso é um sinal, sim, né, de uma média abaixo. Acho que a gente tem, né, principalmente nesse mundo aí das invenções psis, né, de fazeres ligados à psi, a gente tem uma maioria branca, sim, e acho que tem realmente uma negativa mesmo, uma recusa, né, de se ver dentro desse debate, né, como se o tema racial fosse dos negros. Novamente, mais uma vez, né, como lavando as mãos, né? Então, como tornar possível, né, esse Acho clima aí. que acho que o que você está falando é super importante para a gente prestar atenção e saber que isso é devagar, né? Não adianta a Uhum. gente achar que todo mundo vai se interessar pelo tema ou vai achar que é um tema tão necessário e importante como ele é, né? E que eu acredito, pelo menos, que são questões que são colocadas e que, né, aos poucos as pessoas, espero, né, veem a importância de conversar e discutir sobre isso, não é? Sim. Muito bem, gente. Muito obrigada. E agradeço muito vocês terem ficado aqui, viu, na entrevistinha final. Pô, tamo junto. Eu Obrigada. acho que Obrigada por estarem posso, aqui. posso só complementar? Sim. Vai lá. Sim, Não, só complementando a fala de vocês, é que quero agradecer, assim, foi muito bom essa presença e, de fato, né, como vocês sempre pontuaram ao longo desse encontro de hoje, é uma conversa sobre todos, né? Quando a gente fala sobre a questão do colorismo, né, claro que não na mesma intensidade, mas quando a gente fala sobre o colorismo, uma pessoa branca que tem o cabelo cacheado, o cabelo crespo, de que maneira essa dinâmica racial a afeta? Né, indiretamente ou diretamente, né? Então, quando a gente está falando de um país onde ele se constituiu a partir da miscigenação, a gente precisa trazer todos à mesa, né, para falar a respeito, né? Então acho que esse encontro é um grande demonstrativo, né, de pelo menos parte das pessoas à mesa discutindo, né, sobre raça e etnia, tá ligado? Então, só agradecer mesmo e que continue dessa maneira, mano. De verdade, o trabalho de vocês duas. Renato também, notei que ele é letrado racialmente também, enquanto homem preto aí, trazendo a presença dele, tá ligado? Que a gente consiga estar aí para fazer a diferença. Muito ótimo ator, hein, obrigada. Renato? Não sei da sua experiência, mas você é Não é, ótimo mano? ator, não sei. Diria, nasceu pronto, coisa desse tipo. Não sei se é ator mesmo, né? Mas achei muito Muito bem, legal você, gente. como ator, né? Tem gente que vai mais já direto ao ponto, você mandou muito bem. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, gente.